Boa noite a todos. Vamos começar mais uma live aqui, né? Uma segunda-feira. Hoje a entrevista é com o Fernando Camargo, narrador do Energia 97, São Paulino e tantas outras emissoras aí que ele já passou, né? Então a gente vai estar batendo esse papo com ele e vamos esperar ele entrar pra gente bater o papo com ele. Ô, boa noite. Tudo certo? Beleza? Tudo bem com você? Tudo jóia aí. Bem. Fernando Camargo. Grande Fernando, hein? Tudo bem, cara? Prazer falar aí Tudo. com você. Uma honra estar falando com você aqui. Muito obrigado pelo convite. Por ter aceitado o convite, né? Fê, muita gente te chama de Fê, né? Os pessoal mais próximo de você, né? Eu posso Sim. estar te chamando de Fê? Porque Pode, assim, claro. te acompanho quase todas as transmissões do São Paulo. Estou te acompanhando aí. Eu te chamar de Fê, não tem problema não, né? Não, fica à vontade. Pô, prazer. Ô Fê, queria conversar com você. Você foi setorista do Palmeiras, né? 3 anos. Consultoria, quase 4, na verdade, né? Na época lá da Bradesco Sports FM, né? Quando eu Sim. estava lá na Bradesco, de 2014 a 2017. Eu fiquei como setorista do Palmeiras. E como foi para você ser setorista do Palmeiras, tendo um time rival de time de coração? Cara, isso é uma coisa que a gente, todo jornalista, todo cara que trabalha, é uma coisa que a gente tem que explicar toda vez, né? Porque para o público parece que é uma coisa meio impossível. E quando a gente se torna jornalista esportivo, não tem time, não existe time. O que vocês estão vendo agora na Energia é a primeira vez que isso está acontecendo e talvez seja a única. Assim que seja uma situação de estar abraçando. Só que você não mistura as coisas. Quando você passa a trabalhar como jornalista, como repórter, como locutor, como narrador, comentarista, enfim, você torce para o seu trabalho, você torce para a sua carreira, você torce para outro tipo de situação.
né? E todo mundo fica muito com essa história do time, do time, do time, do time, do time, mas não é assim. Isso é uma exceção da exceção da exceção. De você comentar o Sim. time que você torce, de você é, falar do time como eu narro na Energia. É o primeiro trabalho que eu estou fazendo isso. Eu tenho 20 anos de carreira. Eu fui setorista do Palmeiras durante 4, eu prestei serviço no Corinthians durante 3. E para mim não muda absolutamente nada. Eu até prefiro isso. Eu até prefiro. Todo jornalista tem que ser isento. Não adianta ser de um lado só, sabe? Porque a gente tem grandes aspirações, tem grandes sonhos na carreira. Fazer o São Paulo como eu faço é legal, claro que é legal, que é mais fácil, é o time do meu coração, as histórias que eu tenho desde menino, de adolescente, de adulto, de quando eu ia no Morumbi, de como eu acompanho o time, eu vi a fase do São Paulo que ganhou tudo, né? Uhum. Mas adoro o Palmeiras, eu tenho muitos amigos até hoje lá no Palmeiras. Toda vez que tem um jogo do Palmeiras que eu vou cobrir, toda a parte da segurança vem me dar um oi. O presidente Maurício, ele me vê, ele me lembra dos tempos que eu era setorista, a gente bate papo. Então, meus amigos, um monte de palmeirenses. Cansei de ir em jogo do Palmeiras com os amigos, como iria do Corinthians também. Então, não tem muito esse tipo de coisa. É até difícil para as pessoas entenderem. Né? Depois que você Sim. começa a trabalhar numa coisa só, parece que não existe isso. Não existe. Para a gente que é jornalista e radialista, é uma coisa muito corriqueira e muito comum. Porque a gente tem que. Quando a gente vai fazer uma matéria de algum outro time que não seja o nosso, a gente tem que separar, né? A Claro. gente tem que. A gente torce para todos quando a gente está nessa função, nessa profissão. E, e a gente sempre vai, jornalista esportivo, repórter, sempre vai estar fazendo matéria de outro time, né? Claro, E você não pode. No momento que a pessoa confunde, ela não consegue exercer a função. Então, para quem já vai exercer essa função, já tem que estar ciente que você não é mais torcedor pro seu time do exatamente. coração. Você tem que mostrar que você torce para todo mundo, pro bom Claro, futebol, que é o mais importante, né? você torce para você torce para o seu trabalho. E isso é o que tem que ser. Exatamente. Fê, o que te motivou a ser jornalista esportivo, narrador, radialista? Cara, narrador foi uma das últimas coisas, por incrível que pareça. Assim, eu sempre gostei muito de esporte, sempre gostei muito de praticar esporte, né? Pequeno, eu jogava futebol, futebol de salão, vôlei, basquete, nadava. E consumia muito isso, né? Na televisão, desde pequeno, vendo prova na época do Senna, do Piquet, na Fórmula 1, né? Vendo luta de boxe do Maguila, do Mike Tyson, do Sugar Ray Leonard, na época com meu pai, assistindo o vôlei na época da Olimpíada com a geração de prata, o basquete com o Oscar. Então, eu sempre consumi muito esporte. E gostava muito de falar sobre isso. Né? Na época, óbvio, não tinha essa facilidade que a rede social hoje tem, que a comunicação tem. E era um desejo meu, a partir do momento que eu decidi ser jornalista, ali com meus 16, 15 para 16 anos, falar e trabalhar com isso. Né? Ou escrevendo, ou ouvindo, falando no rádio, ou aparecendo em televisão, não sei exatamente onde, não tinha uma coisa, eu quero ser narrador de TV, eu quero escrever e eu quero aparecer. Não tinha, eu queria viver disso. Queria trabalhar com isso, falar disso. Eu era aquele menino chato de 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos, só falava de esporte. Às vezes até abria mão de balada, essas coisas, para ficar no esporte, né? Depois que eu comecei a ver esse tipo de coisa barzinho e tal, né? E foi assim. E aí no colégio, né? Eu estudava no Colégio Objetivo aqui de São Paulo, em 94, com 16 para 17 anos, que eu defini o que eu ia fazer. Falei, cara, acho que eu vou ser jornalista. Todo mundo fala, cara, por que você não é jornalista? Por que você não vai falar de esporte? Vai falar de notícia, que você adora tudo que acontece. E aí foi. Era um sonho que eu tinha, não para narrador. Narrador veio muito depois. Durante a Uhum. faculdade, durante o período que eu comecei a fazer estágio e trabalhar, eu tinha uma vontade de ser comentarista. Eu queria falar, eu queria expor meus pensamentos, meu conhecimento. E foi nessa linha, foi nessa linha. Hoje eu já fiz muita coisa, né? Já escrevi em jornal, já escrevi
em televisão, já editei, já fui produtor, já fui roteirista, coordenador, repórter, apresentador, enfim, eu já fiz tudo que eu poderia fazer. Tem muita coisa ainda que eu desejo fazer ainda, mas então é mais ou menos nessa toada aí, nesse caminho. Hoje em dia, né, Fê, a pessoa que sonha em ser jornalista esportivo fica mais fácil para ela, hoje em dia, ser do que nos anos 90, né? Porque hoje a gente tem uma tecnologia bem maior. Então, a gente pode pegar, criar uma página, criar página no Instagram, Facebook, canal no YouTube e demonstrar e falar aquilo, né? Igual você falou que você queria ser comentarista, queria mostrar para as pessoas o que você pensa, aquele do jogo. E hoje fica bem mais fácil para a gente, né? Que tem um sonho, que quer ser jornalista, porque a gente tem esses veículos atuais. Hoje com a tecnologia, com o mundo globalizado como está, né, o worldwide, como a gente fala, é muito mais fácil, porque você pode ser comentarista com uma câmera de celular. Você simplesmente com uma câmera de celular monta um cenário, grava todo dia depoimentos no Instagram, no YouTube, você coloca lá e de repente você pode virar um youtuber, pode virar um influencer. Ou se você escreve para algum veículo impresso, você pode ter também um espaço. Então, era bem diferente naquela época, né? Porque eu sou da época que a televisão não existia nem TV a cabo, era só os canais abertos. Uhum. Era Cultura, SBT, Globo, Record, Manchete ainda, não era nem Rede TV, Gazeta, Bandeirantes. Aí surgiu a MTV em 91, aí começaram a surgir as TVs a cabos de fora do Brasil, né, e tudo que aconteceu. Então, hoje, para a molecada, para o jovem, para o adolescente que está querendo ser jornalista, tem muita gente que ainda quer, muito, muito, muito. Eu sou até professor também, universitário e de cursos, né? E sempre dou muita força para quem quer se especializar, se quer seguir exatamente com isso. Hoje é tudo muito mais fácil. Hoje todo mundo está conectado, todo mundo está plugado, todo mundo está internetado e é muito mais fácil fazer tudo isso. Eu comecei, assim, sempre gostei de esporte, igual você, né? E queria trabalhar com esporte. E queria ser jogador de futebol, né? Mas não deu muito certo. Mas sempre quis trabalhar com esporte. E a partir dos meus 10 anos, eu comecei a pensar em ser jornalista esportivo, né? Então, se eu pegar... É que eu não tenho hoje, né, Fê? Mas se eu pegar meu caderno de escola, do ensino fundamental e ensino médio, só tem reportagem dos jogos do final de semana, cara. Isso eu fazia muito. A professora pediu meu caderno para corrigir, eu falei, e agora? Eu vou mostrar o que para ela? Jogo do final de semana que aconteceu. Então, meu caderno era assim, ó, era todo ele, era 10 matérias no caderno, e as 10 matérias era tudo sobre os jogos do fim de semana, o que a gente conseguia assistir, né? E às vezes eu mesmo criava um jogo e fazia lá uns jogos antigos que eu gostava também, né? E fazia a reportagem desse jogo. Então, meu caderno, é que hoje eu não guardei esse caderno, mas eu tenho. O meu caderno de ensino fundamental era assim, cheio de reportagem dos jogos final de semana. Cara, meu pai outro dia, ele estava me falando, né? Tem na casa dos meus pais ainda aqui em São Paulo, a apostila, né? De quando eu estudava, eu estudei no Colégio Objetivo aqui de São Paulo, né? De 90 até 95. E, nossa, assim, eu era um cara dedicado, eu ia bem em 90% das matérias, algumas exatas, assim, que eu deixava para lá. Por que eu não queria essas coisas de química, logaritmo, essas coisas não vai me servir para nada na vida, né? Eu não estudava muito para isso, não. Mas a minha apostila sempre tinha lá um negocinho de jogo, escalação que colocava, jogo de botão, né? Muita gente talvez nem conheça o que é jogo de botão. Outro dia eu jogava botão com meu pai, meu irmão pequenininho, meu irmão hoje está com 35 anos, ele lembra e fala, pô, você ficava cantando o nome dos jogadores, narrando, fazendo. Então, acho que tudo desde pequeno, né? Tudo desde criança, adolescente, para fazer esse tipo de coisa. E quando você faz, né, tá no sangue, tá na sua veia e vai seguir em frente assim, com certeza. Sim. Fê, São Paulo Futebol Clube, o que significa para você na sua vida? Cara, o São Paulo é o time no meu coração, passado de avô para pai, de pai para filho, de filho para
filha, agora minha filha também. Foi, assim, uma coisa, uma paixão muito grande, até o momento que eu ia em estádio, pagando ingresso, como sempre. Hoje, mais do que isso, se tornou um companheiro fiel de trabalho, porque eu sobrevivo do São Paulo também, né? Eu trabalho, para mim não é chegar e narrar com o coração o São Paulo, ali é meu trabalho, né? Ali é meu trabalho que eu estou fazendo também, eu sou locutor da energia dos jogos do São Paulo, e acompanhei tudo do São Paulo, né? Praticamente de 82, 81, quando eu comecei a entender as coisas até hoje, né? São quase 40 anos aí acompanhando. Fui muitos jogos na minha vida, acho que no Morumbi, se fizer um cálculo, devo ter ido em tranquilamente mais de 500 jogos, né? Então, é um companheiro, primeiro com meu pai, depois com meu irmão, depois sozinho, com os amigos, com minha esposa, minha filha, na pandemia ela não conseguiu ir ainda, mas estou querendo levar ela também, mais ou menos, né? Porque o time não tá lá essas coisas. E, mas é uma coisa que, um detalhe, David, é que não existe jornalista que não tem time. Não existe. Isso é Sim. impossível, tá? Não tá. O cara que decidiu fazer jornalismo esportivo, ele só tá lá porque ele tinha um time do coração. Porque ele amava o futebol. Porque ele ama seguir esse tipo de coisa. Existem jornalistas que seguem outras modalidades. Até o meu amigo Guilherme Costa, que está aqui, o Gui, grande Gui, beijão para você. O Gui é o maior especialista em esportes olímpicos que eu conheço. E trabalhou comigo e não necessariamente tem um time, né, de futebol porque vive outras coisas, mas quem gosta de futebol, cresceu com futebol, tem um time do coração. O meu é o São Paulo, eu tenho certeza que você tem o seu também. E é assim, é uma coisa que você leva para o resto da vida. Fui muito fanático de ir em jogo pra caramba, óbvio que nunca entrei organizada, mas ia no meio da bagunça, busão, viajei para ver jogo, fiz tudo quanto é coisa. Mas hoje é muito mais a minha profissão. Hoje o São Paulo é uma coisa que eu acompanho, é óbvio, vejo jogos quando eu não estou trabalhando. É muito difícil não trabalhar nos jogos do São Paulo, hoje eu trabalho em praticamente todos, mas é um time que eu estou desde outras gerações, desde o meu avô Mário, passando pelo meu pai, comigo, minha filha, enfim. Fernando Diniz, é? Fernando Diniz é muito convicto de suas ações. O problema é que as ações dele não tem muita solução, né? Não dá certo. E nos lugares que ele passa, nos últimos aí, Atlético Paranaense, Fluminense, agora no São Paulo, eu acho que é um cara que é legal porque ele mantém fiel às ideias dele. O problema é ele não aplicar um tipo de alternativa durante partidas de futebol. Então, para o São Paulo, acho que está provado que não deu certo, né? Ele não deve sair, ele deve ficar até o final do ano, né? Mas eu acho que no São Paulo, com um elenco que tem agora e o jeito que está jogando, acho que não vai a lugar nenhum. Então, para você, não classifica na Libertadores? Não, imagina, imagina. Perde do River Plate. O normal é perder do River Plate. O normal é perder do River Plate. O River é muito melhor que o São Paulo. O River joga um futebol muito melhor que o São Paulo. E agora tem 2 semanas a mais, né, de treinamento em relação ao que foi o jogo do Morumbi. É um time mais qualificado, é um time que sabe o que quer dentro de campo, tem um treinador espetacular, está numa situação muito melhor. Se ganhar o São Paulo, óbvio que eu vou ficar muito feliz. Óbvio que vai ter torcedor. Você tem que acreditar. Eu não tenho que acreditar em nada. Eu analiso o futebol. Eu vejo o que está Sim. acontecendo. E na análise que a gente vê é muito difícil se quer empatar com o River Plate. Se empatar, já está eliminado a Libertadores, o que eu acho efetivamente vai classificar para a Sul-Americana. Isso eu acho que vai. Porque se perder do Binacional ou não ganhar do Binacional também, que se juntar um time aqui da rua, ganha desses caras. Né? Então, para a Libertadores, não segue na fase de grupos. Eu acho que o São Paulo perdeu essa classificação quando perdeu pro Binacional, né? Não foi nem Sim, pra LDU. é o que a gente Perdeu a falou lá. classificação ali pro Binacional. O Paulo não tinha direito de perder do Binacional. Não tinha direito de perder. Você não pode perder para um time que é, sabe, fraquíssimo, por mais que tenha a altitude lá de Juliaca. Mas os outros times não vão jogar. Tudo bem, gente. Foi outra história, a pandemia. O São Paulo não podia ter perdido o jogo como perdeu. Tá? Perdeu o jogo lá para um time, sabe, quase amador e vai pagar por isso agora, sem conseguir vaga para Libertadores. É complicada a situação do Diniz. Um ano no cargo e
é a mesma, é igual você falou, né? Convicto, as mesmas convicções dele. E, cara, um técnico que tem essas convicções e não gosta de mudar muito, complicado. Falando do São Paulo ainda, ele mudou, né, a zaga do São Paulo. Ele tirou uma das duas, os dois Bruno Alves, Arboleda, que foram considerados os melhores zagueiros do ano passado. E colocar Léo Pelé, que nem é zagueiro, e colocar o Diego Costa. Você acha que se ele tira o Léo Pelé e coloca pelo menos o Bruno Alves com o Diego Costa, daria certo essa zaga? Eu acho que daria na questão de ter um zagueiro para jogar, né? Não um jogador improvisado, né? Como é o Léo Pelé. Deu certo num jogo, deu no outro, deu, mas, cara, não é uma sequência. Pode ver o que aconteceu. Nos últimos 4 jogos, teve falha do Léo. E não é nem saída de bola, é questão de marcação e posicionamento dentro da área. Ele não é zagueiro, ele não sabe. Sabe? Zagueiro você tem que zagueirar, você tem que chutar longe, você tem que afastar a bola, você tem que fazer marcação muito, muito, muito rígida. Não adianta você ter uma boa saída de bola, que são as convicções do Diniz. Né? Então, eu acho que não ia mudar muita coisa, sinceramente falando. Sabe? Eu acho que o Diniz fica insistindo nessa história, a gente teve chance de ganhar do River Plate. Não teve chance de ganhar do River Plate. Fez 2 gols contra, cara. Pô, os 2 gols do River, os 2 gols do São Paulo foram 2 gols contra. O River passeou no meio campo. Antes de ser narrador para a torcida do São Paulo, eu sou jornalista e sei o que está acontecendo, eu sei analisar jogo também. Então não adianta você achar que tudo é mil maravilhas. Não é, não é. O time do São Paulo é fraco, é ruim, comparado a um time como o do River Plate, por exemplo. Não dá, não tem como. E se mudasse a zaga, colocasse o Bruno Alves, eu acho que daria um pouco mais de segurança até para a questão do goleiro. Mas o problema é que tudo tem que ter essa saída de bola, que o Igor Gomes, por exemplo, é um meia, que tem que estar no meio campo, de costas ou de frente, dominar a bola e distribuir o jogo, ou arrancar para o ataque, não. Ele tem que voltar para a pequena área do São Paulo para sair tocando bola. Cara, isso aí não existe. Isso aí não existe. Então, aproveitar e falar para a galera aqui, ó. O Edson está perguntando se eu já fiz parte de organizada. Nunca, né? Apesar de já ter entrado ali com eles, nunca fiz parte. O Kleber perguntando o que eu acho do Neto. Para ele é um cara que não é muito bom, fala muito desse cara. O Neto é um cara espetacular. O Neto hoje, ele é um cara, talvez o maior nome da Rede Bandeirantes hoje é o Neto, do grupo, inclusive, para rádio, para um monte de coisa. Foi um jogador muito bom e se tornou um ótimo comunicador. Ele não é um jornalista, ele não está lá para analisar, ele é um comunicador, ele é um apresentador, um comentarista. E ele vê muito bem o jogo também, além de ser uma pessoa muito legal. Eu tive o prazer de trabalhar, né, um período com o Datena e sempre estava com o Neto lá. O Neto é diferente do que ele é no ar para todo mundo, porque ele só fala do Corinthians e não sei o que. O Neto é um cara legal. Um abraço aqui para o Paulo Roberto. Obrigado, cara. Obrigado. O Marcão disse que vai dar empate. Eu acho que não. Acho que o São Paulo perde. Obrigado, Kleber. E é isso aí. A galera pode continuar mandando mensagem. Estão falando aqui do Binacional e também do Mirassol. Pois é, time que perde para o Mirassol, você vai pensar o quê, né? Com 18 jogadores, o Mirassol perdeu, né? Nessa pandemia. Teve que reformular o elenco todo praticamente e perdeu do jeito que perdeu, não pode acontecer. O Neto, cara, eu gosto muito do Neto. Ele é muito... Ele diverte a gente pra TV aberta, né? Pra pessoas que não têm TV fechada, não conseguem acompanhar outros programas. O Neto diverte muita gente, os comentários dele. Ele zoa, ele sabe se posicionar, né? Tanto na crítica e tanto no elogio. Então isso é sensacional no Neto. O Neto hoje é um comunicador. Hoje ele é um cara que está lá para se comunicar, fazer esse como interlocutor da televisão para o telespectador. E ele faz um programa, cara, que dá audiência pra caramba, tá todos os horários de merchandising, de break, de comercial, tudo vendido. É um cara que conhece futebol, não estaria lá se não conhecesse futebol, conhece futebol, fala algumas coisas às vezes que desagrada, claro que fala, não tenho procuração para defender o Neto. Mas eu acho que pro que a Bandeirantes hoje está propondo, ele é o cara que puxa tudo ali, sabe? É um cara que consegue ter uma facilidade muito grande, né, de contato com o telespectador, não só com o corintiano, mas com as outras torcidas. Na rádio também tem um público enorme. Então é um cara que você tem que sempre aplaudir pelo que faz. O PC Canuto está perguntando qual é o meu time no basquete. Se for no basquete americano, eu sou torcedor do Lakers.
Estamos na final da NBA aí, além de ser narrador também, né? Não misturo Sim. absolutamente nada, eu estou narrando, igual o Bugarelli, o Ricardo Bugarelli dos canais ESPN. O Buga é meu amigo há 20 anos, ele torce pro Portland, comenta de todo mundo e não mistura. Mas vamos ganhar esse ano a NBA. Yes. NBA ou futebol? Ou Cara, tá empate? tem horas que eu prefiro NBA, viu? Tem horas que eu prefiro NBA pela qualidade, pelo que é. Não, acho que no conceito geral, futebol, né? O futebol é o primeiro esporte mesmo, né? Mas tem horas assim que eu fico de saco cheio de algumas coisas do futebol, até de mim mesmo, de ficar falando pra caramba. E eu gosto muito de ver NBA. Eu vejo NBA desde 87, muito antes de muita gente estar aqui, né? Já vejo há quase 4 décadas aí, adoro, sou viciado e tenho o prazer de agora Sim. trabalhar com isso também, lá na Betsu, né? Eu e o Renatinho, o Guilherme Maia, o Vinícius Rodrigues, a gente narra também. Aliás, sexta-feira eu vou narrar o jogo 2, tá? Fazer a propaganda aqui pra galera, quem tá no betsu.com, apostando lá, sexta-feira, 10 da noite, eu narro o jogo 2. O Fute SP 24 horas, o Fernando, tá perguntando, se São Paulo for para a Sul-Americana, consegue ganhar essa competição? Cara, não dá para saber se vai ganhar, mas eu acho que dá para brigar. Dá para brigar até pela condição técnica dos times que estão lá, né? Não é a mesma coisa de uma Libertadores, só de você não ter um concorrente direto como o Flamengo, como o River Plate, como o Boca Juniors, como o Grêmio, como o Palmeiras, como Olímpia, Santos, Atlético Nacional, esses times fortes, né? São Paulo tem condição, ganhou em 2012, o último título da história do São Paulo foi numa Sul-Americana, e se for mesmo, né, se classificar, já entra numa fase de oitavas, então eu acho que tem chance sim, tem chance porque seria o Vasco, né, o único brasileiro que continua na disputa, o Fluminense foi eliminado também, e eu acho que dá para disputar, tem que ver o que vai acontecer, né, se o Diniz vai continuar, se vai continuar desse jeito. Agora o Daniel Alves está voltando, talvez tenha a volta em breve do Rojas também, então, quem sabe? É, é igual você falou no começo da live, né? O Fernando Diniz eu acho que continua pelo menos até o final do ano, ou pelo menos até o final desse campeonato brasileiro, né? Porque vai trocar a diretoria do São Paulo em dezembro É, e o pessoal promete vir tentando mudar tudo, né? Principalmente vai começar pelos treinadores. Pelo eu treinador. acho que Então, ele fica até o fim do ano, só sai se for uma coisa muito insustentável. Se, por exemplo, tomar uma super goleada do River, perder no brasileiro, e ele mesmo querer sair. Mas eu acho que por essa questão política do Leco ficar como presidente do São Paulo até 31 de dezembro, as eleições são logo agora, né? Tem tudo para o Júlio Casares ser eleito presidente do São Paulo. Eu acho que ele vai ficar, até porque a gente já está em outubro, né? Praticamente. São 2 meses aí de bola, 3, na verdade, porque esse ano não tem parada, né? E a não ser que tenha alguma reviravolta aí, uma derrota muito grande, uma coisa assim que seja insustentável, ele vai ficar. Perguntaram aqui também qual é o meu time na NFL. Torço para o Dallas Cowboys, sofredor do Dallas Cowboys desde 1989, último título em 96, são 25 anos sem título nenhum. Ontem tomou uma surra do Seattle Seahawks, mas sou torcedor fiel do Cowboys já há mais de 30 anos. ô Fê, você é um cara que gosta de bastante esporte, né? Que eu tô percebendo aqui, NBA, futebol americano, o futebol mesmo. Como que você consegue juntar todos esses esportes e analisar todos e narrar todos assim? Como que. Ah, cara, exige muito estudo, assim. Eu já conversei muito com o Everaldo, inclusive, sobre isso, né? Eu sou amigo pessoal do Everaldo e, inclusive, já pedi dica para ele, por ele estar mais tempo fazendo isso. Eu já tive uma oportunidade muito grande, muita gente talvez aqui não conheça, né? O Lucas falando aqui que eu torço para time que não ganha. Pô, pra você ver como eu sou raiz, né, cara? Não sou modinha de nada. Eu torço para time meio que eles estão na bica de ganhar agora. E no beisebol eu torço pro Yankees, que tá no playoff de novo. Então, acho que é muito questão de estudo, né? Eu tive recentemente, nos últimos 4 anos, aí, 2 oportunidades enormes, que foram a Olimpíada do Rio, 2016, que eu narrei no Grupo Bandeirantes, né? Na Bradesco, na Bandeirantes e na Band News no rádio, que foi uma cobertura histórica, maravilhosa, que ganhou até prêmio, né? Narrei um monte de modalidade, agora no PAN, ano passado, em Lima, no Peru, eu narrei
mais um monte de modalidade, eu já estou chegando na casa de 50 no total, se você pegar, né, esporte é diferente de modalidade, né? Tem algumas que você tem, o esporte é uma coisa, a modalidade é outra. Então, eu já estou chegando na casa de 50. Mas exige muito estudo, cara, exige você ter conhecimento. Não adianta você chegar, você acha que você vai sentar na cadeira, abrir o microfone e sair falando. Não. Tem alguns momentos que até você tem que fazer isso com um conhecimento prévio que você tenha, né, sem estudar, mas exige muito estudo, exige muita paciência, principalmente de esportes, modalidades que você não conhece. Uma vez, por exemplo, eu tive que narrar luta olímpica, luta greco-romana, eu não tinha nem ideia do, do palco, como que chama, é tatame, é não sei o que, não. Você descobre que é tapete o nome, não é ringue, não é dojo, não é tapete. Esgrima, quando eu fui narrar na Olimpíada, né, que a Nathalie teve a chance de disputar medalha, acabou ficando nas quartas de final, o Murilo Borges, que hoje está comigo na TVN, naquela época da Bradesco, o Murilo conhece tudo quanto é esporte também, me deu muita força. Então você tem que estudar muita coisa, cara. E às vezes cai e você tem que ter ali o seu jogo de cintura, né, de sair falando, tomar cuidado para não falar uma bobagem, né, não misturar os esportes, né, você vai falar que tem um jogo de polo aquático, você não vai falar que tem um saque, né? Que a intenção é fazer um gol. Então, esse tipo de coisa. Mas Sim. muita coisa você tem que estudar, muita mesmo, assim. Não tem um jogo que eu simplesmente chego e falo, eu vou sair falando. Nem do São Paulo, que às vezes eu sei de cabeça cada jogador dentro de campo, posicionamento, tudo. Todo jogo você tem que ter o seu estudo. O Everaldo cansa de falar isso. Eu gosto de citar o Everaldo, porque o Everaldo, para mim, é o maior exemplo, o cara que mais estuda para qualquer modalidade que eu conheço. Ele fala que um jogo de futebol americano, que ele narrou durante 14 anos, quase 15 anos, ele passava 4 horas estudando. Então exige muita coisa, exige muita dedicação, exige muito estudo, né? Então é uma coisa que eu adoro fazer, que eu curto fazer. Eu estou fazendo agora, por exemplo, narrando para o exterior, né? Muita gente pergunta, o que é narrar para o exterior? A gente usa um aplicativo que chama Fanatiz, que ele não pega no Brasil, mas é um direito que o Fanatiz adquiriu para fazer transmissão do Campeonato Brasileiro para fora do Brasil, para os brasileiros ou estrangeiros que moram, óbvio, fora do Brasil. Então eu narro muito o jogo da Série B. E da Série B, óbvio, eu não tenho um conhecimento dos times como eu tenho da A, por exemplo, que eu acompanho muito mais. Então, estuda. Né? Sim. Final de semana eu vou fazer o Grenal, por exemplo. Amanhã eu vou fazer Operário e Juventude. Pô, Operário e Juventude, eu fiz um jogo do Operário e um do Juventude. Eu vou sentar, vou pegar a história da cidade, quantos confrontos tem, jogadores, se tem algum dado. Então, é uma questão de estudar muito o que você vai fazer. Estou falando do futebol. Em outras modalidades, então, primeira coisa é você saber as regras, né? Muita gente fala, pô, como que você narra futebol americano? É que eu gosto, porque eu conheço as regras, eu sei como funciona. Na Olimpíada, por exemplo, eu narrei beisebol. O cara que comentou comigo, né, vou até preservar o nome dele, ele é um monstro sagrado, só que ele não conhecia beisebol. Ele falou, Fernandão, me ajuda, cara, eu não sei do que se trata o beisebol, eu sei que tem que usar o taco. Eu falei, tá bom, vamos ficar uma hora antes, eu vou te explicar o que é cada base, o que é posicionamento de cada um, o que é o catcher, o que é o pitcher, o que é o left field, right field, center field, o que é o shortstop, o que é o double play, enfim, as expressões que você usa na transmissão. Então, é uma coisa que exige muito estudo. Tudo é uma questão de aprendizado e estudo também. Sim. A Andrea Souza tá falando para você falar do Tietê. Cara, o Tietê ele, depois de muito tempo, ele saiu de um jogo, né? Ah, sim, eu acho que é o básico, gente. Por mais que o torcedor do São Paulo critique, né, o Tietê é o homem de confiança do Diniz. E não é de agora, é desde os tempos do Audax, né? Só que o Tietê, para mim, ele joga numa posição que não é dele. Ele nunca jogou nessa posição que ele está agora, de primeiro volante ali, de contenção, fazer a primeira marcação e proteger a defesa. Ele nunca fez isso. No Palmeiras ele não fez isso. No CSKA ele não fez isso. No Audax ele não fez isso. Ele é um cara que caía pela direita, se flutua muito mais no gramado. Então, eu acho que é questão de posicionamento. Mas o Diniz acha que ele é um cara para jogar nessa posição. E muitos gols que o São Paulo toma nas costas do Tietê. E a saída de bola do Tietê é muito falha também. É um jogador que, para mim, já deveria ter saído do posicionamento de volante, não do time. Eu acho que ele é um cara que pode até ser útil para o time do São Paulo. Só que eu acho que nesse posicionamento que ele está agora, jogando como primeiro volante, o primeiro cara da saída de bola, eu acho que ele é um cara que não funciona. Talvez, se colocasse ele o próprio Diego, o Sombra fala muito disso na rádio,
ele colocaria o Diego Costa como primeiro volante, porque ele é volante, ou o Luan, o Tietchan para jogar de lateral como uma espécie de ala, com proteção dos zagueiros ele podendo sair. Talvez ele rendesse mais assim. O Bruno Sirico tá falando assim, ó, vocês acham que nos últimos jogos o Tietchan tem tido as mesmas atitudes em campo do que o Jusilei no início do ano passado? É difícil misturar, fazer comparativo. O Jusilei no São Paulo ele teve uma fase muito boa, cara, principalmente em 2018. 2019 nem tanto, mas 2018 ele teve uma fase legal. Só que eu acho que são jogadores de características diferentes. O Jusilei é muito maior, muito mais pesado, é um jogador de segundo volante. Para primeiro, imagina. E hoje em dia, para ele jogar de primeiro, ele não corre. Né? Ele está com a bunda, com todo respeito, maior que a minha barriga. Então, pode esquecer. Eu acho que não tem, nesse tipo de comparativo, não tem muita coisa igual, não. O pessoal tá comentando muito aqui, Fê. O Paulo Roberto falou assim, Fernando, você tem vontade de narrar futebol na TV aberta? Eu já narrei em TV aberta, eu já tive a oportunidade na Record, né, no PAN, na Record News. Fiz alguma coisa em fechada, bastante coisa em fechada, no Band Esportes, no Esportes Plus, na própria Record News também. Claro que eu tenho. A visibilidade é muito grande, né? E as oportunidades, cara, hoje eu estou muito feliz disso que eu estou fazendo para o exterior, assim, já é uma grande oportunidade, porque eu estou narrando as duas coisas ao mesmo tempo, rádio e TV, e são linguagens diferentes. Quem me acompanha na televisão, por exemplo, o meu jeito de narrar, como todo narrador de TV, é diferente do que é no rádio. No rádio é aquela velocidade, é aquilo que você está transportando para o ouvinte, para ele imaginar o que está acontecendo dentro de campo. Na televisão você tem a imagem. Então você não tem que ficar naquela velocidade falando, troca passe do meio campo, vai pelo lado direito, domina, ele recua. É uma coisa mais assim, toca no meio, fez o domínio, gira pelo lado esquerdo, domina, falta marcada. Aí você dá uma informação. Eu sempre dou um exemplo, o Adnet, o Marcelo Adnet, quem tiver curiosidade, pega um vídeo do Adnet no YouTube. Eu pego até esse vídeo para dar sempre para meus alunos de narração também. Já As vi últimas esse vídeo. 5 turmas que eu fiz, eu coloquei as 5 para ver. Tá lá, narração, TV, rádio, Adnet. Coloca isso, narração, TV, rádio, vocês vão ver o que é a diferença. Porque ele, no jeito de humor dele, ele consegue explicar muito bem o que é. Ele fez isso então, aí, foi no prêmio, né? Foi no prêmio Brasileirão 2010. No Brasil, 2010. 2010. Sim. Foi muito bom. É que a rádio é muito bom. Eu assim, acompanho a rádio, não consigo acompanhar todo dia, né, a rádio. Mas os momentos que eu consigo acompanhar, cara, são muito bons. Eu tô aprendendo bastante acompanhando a rádio. E muita gente tá fazendo o quê? Nas transmissões do Energia, tá colocando futebol na TV e a narração de vocês, né? Exatamente. É muito incrível isso. Cara, e o bacana, não é só São Paulino que está fazendo isso. Tem muito torcedor de outros times, né? Eu já comentei muito com o Sombra e com o Domênico. Os números que estão agora, a gente até assusta, porque, cara, você olhar o número de views, né, de um jogo para um canal da Energia, que não é um canal tão antigo, é um canal bem novo. Tem 232 mil inscritos. E esse ano a gente já bateu 2 jogos acima dos 500 mil. É muita coisa, cara. É muita coisa. Para você ter o dobro de inscritos num canal e pessoas assistindo. Ontem, por exemplo, no jogo do Flamengo com o Palmeiras, ontem teve muito torcedor do Flamengo que assistiu. Claro que tem a brincadeira, porque o Domênico ficou tirando sarro, enchendo o saco, vocês estão morrendo de medo, o seu Bento também. Porque o estádio é assim, o estádio tem que ter a irreverência, tem que ter a brincadeira, porque o público que está ouvindo está acostumado a ouvir isso, não quer ficar só vendo análise séria, né, e sem um tom de humor. Mas a gente está muito feliz com esse público de fora, e não o torcedor do time, cada vez mais abraçando a ideia. Né? Tem muito torcedor, eu sempre brinco com isso, os caras falam no ar, né? O Fernando lá vai o Fernando falar essa história de novo. O cara sempre se identifica para mim. Sou torcedor do Corinthians, sou torcedor do Palmeiras, sou torcedor do Guarani, mas eu assisto você, eu falo, cara, não precisa falar que você torce para outro time. Eu fico bravo com isso, de verdade. Eu falo, pô, não é problema nenhum você falar que ouve a gente, sabe? Só porque você é torcedor de outro time. Então, assim, é uma brincadeira, claro, que eu falo, pô, para de falar esse negócio, toda hora eu sou o torcedor, mas ouço você. Você ouve porque você gosta, né? É uma brincadeira, mas todo mundo sempre fala isso.
E tem sido cada vez mais legal. Assim, tem crescido pra caramba. Deixa eu até aproveitar e fazer a propaganda. Quarta-feira, ó, rodada tripla. 3 jogos. Palmeiras 7h15 com o Bolívar, no YouTube e no Facebook. 9h30 Corinthians e Atlético Goianiense com o De Paula, Lelemano, Marcelo Lima no... Aliás, quem vai... acho que o Marcelo vai fazer esse jogo. No YouTube também. E eu e todo o time de São Paulo, Marcão, Sombra, Portuga, Marcelo Lima, no Dial e no YouTube. 3 jogos. Então, para a galera que gosta de acompanhar. E tem, cara, multiplicado, o compartilhamento está sendo bacana. Tem um cara, ele chama Marcos Alves. Ele faz um canal que chama React Foot, né, as reações do futebol. E ele sempre brinca com isso, porque fala mal do Flamengo. O último jogo da LDU ele brincou comigo. E o Domênico fica pegando pilha. Hoje ele até falou no programa. Cara, quanto mais falarem da gente, melhor. Quanto mais falarem da gente, melhor. Porque é o que a gente mais quer, trazer o público de uma maneira diferente, sem perder a essência do futebol. Porque para mim, como jornalista também, não posso deixar de jeito nenhum de colocar o humor na frente do que eu mais gosto de fazer, que é falar de futebol, analisando, narrando da forma que a gente faz. Então a gente tem conseguido dosar muito bem isso e a galera tem gostado, né? Muitas pessoas reclamam com você, Fê, de tipo, que o Domênico é daquele jeito dele, né? O pessoal já liga pra provocar o Domênico, né? E o Domênico xinga, cara. Ele não é assim. O Domênico, ele meio que xinga, assim, né? No bom sentido. Poxa. Tem pessoas que já reclamou com você dele, falou assim, pede pro Domênico lá dar um... Não tem, cara, porque o Domênico é uma lenda do rádio. Assim, eu falo pro Domênico assim, quando eu entrei na rádio, eu quase chorei na frente do Domênico. Assim, de verdade, coração, de gratidão. Porque para mim, ele e o Emílio Surita são os maiores comunicadores dos últimos 20 anos do rádio. Assim, os dois. Sim. O rádio de apresentação, o rádio de conduzir programa, DJ, o Domênico é um DJ ogro, monstruoso, tem um repertório musical incrível, tem um conhecimento de rádio e narra futebol, além de tudo. E o primeiro jogo que eu fiz com ele, o São Paulo e Palmeiras que eu fiz com ele, eu fiquei emocionado de verdade. Eu falei, cara, eu tô emocionado. Ele, meu, você é um monstro, tá? Eu tenho uma admiração enorme por você desde a outra rádio, não sei o quê. E eu fiquei muito feliz. E a gente conversa muito, assim. O Domênico é um cara extremamente bom, extremamente grato, extremamente amigo. Participei do Morde a Sopra, que é o programa que ele faz todo dia às 10 da manhã, de assuntos variados, 4 vezes. Falei de cinema, falei de seriado, falei de novela, não falei nada de futebol, que são coisas que eu gosto também. Até coloco meus quadros aqui, ó, para quem... As coisas que eu adoro aqui, ó, Tokusatsu, Star Wars, desenho, que eu adoro, tudo isso aí. E então o Domênico é um cara, mas ninguém nunca reclamou nesse aspecto. Claro que pegam no pé, porque ele é o palmeirense que tá lá para isso. Ele é o personagem Palmeiras do estádio 97. Ele é o principal cara. O Sombra entra na onda, a Tissa também, né? Então, ele é um cara espetacular, adora o Dodô. Só o fato de ver ele narrando e ver ele fazendo tudo, ele feliz, cara. Esse ano ele passou por um problema terrível, que foi a passagem do papai dele, né, o seu Chico, em meio ao Campeonato Paulista. Vocês devem ter visto a final do Paulista, ele homenageando o pai dele, emocionado, e foi incrível, né? Foi a nossa maior audiência esse ano. E é um cara espetacular, um cara monstro em tudo. Eu só tenho gratidão pelo Dodô e reverência, ó. Toda hora eu fico assim pro Dodô, porque ele é espetacular. Essa narração dele na final do Campeonato Paulista, cara, se quem não era palmeirense ali, naquele momento virou palmeirense, né? Eu mesmo estava escutando o jogo e no pênalti lá que o Patrick de Paula fez, cara, do jeito que ele narrou, nossa, não tem nem como explicar, né? A narração dele. E aí acho você que começa... a narração em si foi uma narração emocionada, mas 1 minuto e meio depois, quando o Zé Mistério tá lá e ele pede para chamar um pouquinho, eu queria pedir 1 minuto, eu fiz essa narração agora, apontando para o céu, para o seu Chico, eu chorei pra caramba na hora também, porque eu tava fazendo aquele jogo do aplicativo. Foi a nossa estreia das transmissões pro exterior, e eu tava acompanhando no celular, né, os pênaltis e tal, e eu ia fazer um jogo logo depois. E me emocionei pra caramba. E ele, cara, ele é um monstro, cara. O público do Palmeiras está cada vez maior.
principalmente nessa fase que está tendo muita crítica, né, com o futebol do Palmeiras, com o Luxemburgo, o seu Bento no programa também faz isso. Então o público do Palmeiras cresceu pra caramba, assim. Hoje, sabe, passa muitas vezes em primeiro, ganha, assim, a gente fica muito feliz quando cada time tem a sua subida, até o Santos, que tem menos jogos, né, porque o Cadu vem do litoral, né, o Ademir, até explicando para a galera, o Ademir não está podendo fazer os jogos porque ele saiu candidato a vereador em Santos, né, e quando você sai candidato na política, você não pode aparecer na TV nem no rádio, só no YouTube. Acabaram de perguntar aqui, foi o Patrick, o Paulo, que perguntou sobre o chefe Benedetti. Cara, o chefe foi desligado, né, da rádio, tenho contato com ele toda hora, meu amigo pessoal. Eu não queria nem entrar no assunto, né, do que aconteceu. Não, Um erro dele, sabe? nem Infelizmente. precisa, cara. Às vezes um segundo que você não pensou, você coloca uma palavra ali que não pegou bem ao contrário, né? Pegou pessimamente. Sim, Enfim, mas não discuto a índole dele. É meu amigo pessoal, adoro ele. sim. Todo dia falo da NFL com ele, falo da família dele, já fui no restaurante dele, é meu amigo. Mas com a gente ele não tá mais. Ele não tá mais no estádio É, e desde daquela situação. eu acompanho ele no Instagram, as comidas que ele faz ali, posta, é sensacional, né? É um cara É que espetacular. na Aconteceu isso aí, paciência, cara. E é difícil, é um é, momento que, sabe, sim, não dá para defender. Você não tem como defender. Assim, pela é, situação que aconteceu, sim. a gente só pediu calma para ele. Ele ficou, não quero conversar agora. Né? No dia que aconteceu, eu liguei para ele, pô, tô derrubado, enfim. Mas ele tá bem, né, com a família dele, vai continuar. Definitivamente, ele não é um cara para fazer esse tipo de coisa. Foi um ato impensado que, infelizmente, Foi na, acarretou problemas para ele. é que vocês narram de um jeito, com aquela crítica ao time, né? E na hora, né, pode ter pegou um pouco pesado, mas enfim. Ô, Fê, qual que é a sensação de narrar um clássico com dois narradores? Cara, é muito bom. É, Vai, fala, desculpa. é tipo, um narra o lance do Corinthians atacando, aí perde a bola rapidamente e tem que narrar É, o contra-ataque quando, do São Paulo. quando o Sombra e o Domênico Zé, né, que é o dono da rádio, criaram o Energia em Campo, a primeira coisa que o Sombra falou para mim quando eu estava entrando no time era que, ó, a gente, nos clássicos, vai fazer uma coisa diferente. A gente vai colocar dois narradores. E eu meio que imaginei como ia ser, porque eu já tinha feito, lá quando eu trabalhava na Bradesco, jogo com dois narradores, lá no Sul. Lá no Sul eles costumam fazer isso também. Só que o jeito que a Energia está fazendo, lá no Sul, eles narram o ataque de quem está com a bola. E aí troca e vai para o outro. Como a gente faz a Energia de deixar de time para time, né? O que a gente combinou? Eu fiz com o De Paula o piloto desse jogo. O piloto que a gente fez, antes da rádio começar a transmitir, foi São Paulo e Corinthians, o gol 100 do Rogério Ceni, dia 27 de março de 2011, lá na Arena Barueri. O piloto foi esse jogo. E aí a gente combinou, Luiz, eu conheço o Luiz há mais de 10 anos, a gente já narrou futebol americano junto, remo, rugby, futebol, vôlei, fiz um monte de coisa com ele no Corinthians, inclusive fui da equipe do Corinthians, da TV Corinthians, da rádio do Corinthians, eu era da equipe também, então para mim, mais uma vez, não tem problema nenhum fazer qualquer um deles, né? E aí a gente fez o piloto, e a gente combinou, cara, vamos fazer assim, para o lance não ficar toda hora dependente de jogar pro repórter, pro Marcelo ou quem quer que seja, e o outro entrar, vamos narrar até a bola morrer. Por exemplo, tem um lançamento lá, vem o São Paulo, lá da esquerda com o Reinaldo, ele faz o lançamento na frente, Brenner chega na bola, toca, ela vai para fora. Lateral bola para a equipe do Corinthians. Luiz entra, entendeu? Então você não precisa jogar para o repórter toda hora, e ele vai com o lance inteiro, ele vai. Retomada do Corinthians, posse de bola no meio campo, tem a lateral bola para Fagner, Fagner recua para Cássio, Cássio sai jogando, toca no meio, chama do jogo com Camacho, Camacho erra o passe, ei, Camacho, que bobagem, não sei o que, e o outro entra, entendeu? Então a gente fez o piloto dessa forma e desde então tem sido muito bom. Muito, muito bom mesmo. O Bruno Sirico está falando, parabéns por essa live. É muito importante conhecer mais do mito Fernando Camargo. Para manter o nível, quem sabe nas próximas semanas tem a live com o Everaldo Marques. Cara, eu já fiz, bom, tomara que você consiga fazer. Porque o EV agora ele está um pouco impedido de fazer, porque o Grupo Globo pediu
para não fazerem lives de Instagram e tal, com assuntos ligados ao esporte, que é o que ele está trabalhando. Mas eu já fiz coisa com ele ver no YouTube, já fiz coisa com TV na minha live 2 vezes, ele já foi na minha turma com meus alunos 3 vezes, e eu não tenho mais moral para pedir nada para o evento. Tá? Eu converso com ele todo santo dia. Né? A gente tem uns 7, 8 grupos de WhatsApp em comum aí, né? Dos mais variados assuntos. E então pô, se você conseguir, ele Voltou. É, quando eu anunciei que eu ia bater esse papo com você aqui, né, Fê? Todo mundo, os corintianos que eu conheço, colegas meus, pediram para trazer o Luiz de Paula, né? O De Paula aí para vamos ver, né, cara? É uma caminhada assim, não depende de mim, né? Depende muito. ah, mas De Quero Paula, De Paula é agradecer, fácil. quero De agradecer Paula de não é. novo, obrigada. Imagina, eu te mando o contato dele, manda, ele faz com você, com o maior prazer, ele adora. Deixa ele pegar o horário que ele tá tranquilo, porque ele tem 3 filhos pequenos que não deixa ele correr para lá e para cá. Sim, sim, imagina. Abraço para Fortaleza aqui, ó. A galera tá aqui, quem que tá? O Leandro Guilherme, abraço para Fortaleza. Cara, eu fui para Fortaleza uma vez só na minha vida, em 99, são 21 anos que eu não vou para Fortaleza, eu não vejo a hora de voltar. Tive a chance de ir mais 3, 4 na época do Fortal, né? Porque não sabe, eu sou da micareta também, eu sou do Axé, mas nunca calhou por conta de trabalho. Mas adoro Fortaleza, que cidade linda. Beijão aí para todo mundo. Fê, qual que é o seu maior sonho hoje, por tudo que você já teve na carreira? Você ainda falou que tem alguns objetivos. Qual que é o maior sonho ainda buscar nessa profissão? Ou, ou fora dela? Cara, acho que na profissão eu queria muito trabalhar num evento fora do Brasil. Assim, grande, uma Olimpíada ou uma Copa, de preferência uma Olimpíada. E se fosse Tóquio o ano que vem, seria aí o encontro de sonhos. Primeiro que eu amo o Japão, assim, eu tenho uma ligação com o Japão absurda, né, por toda a história, conheço muita coisa, leio sobre, assisti todos os tokusatsus, não só os que passaram recentemente na Band, mas assisto tudo, leio, vejo, sou fã absurdo do Japão, tudo que é ligado ao Japão. Eu até me arrisco a cantar em japonês às vezes, até no Datena eu já fiz isso. Então seria incrível se tivesse a oportunidade de ir para Tóquio ano que vem trabalhando, né? Não sei se narrando, não sei se fazendo matéria, não sei se como youtuber, sei lá, de alguma forma. Estou até pensando De aqui no alguma jeito que forma. eu li, né? Para mim seria um sonho espetacular. Claro que seria muito difícil de fazer o que eu fiz no Rio 2016, né? Que ali eu fui o narrador para o Brasil, para o mundo inteiro, não só na Bradesco, mas para o Grupo Bandeirantes inteiro, né? Na Band News, na Rádio Bandeirantes também. Então seria um sonho e eu tenho muita vontade de cobrir uma Copa fora do Brasil também. Se fosse escolher, agora, você tem chance de ir para o Qatar 2022 ou para Tóquio ano que vem? Eu gostaria de ir para Tóquio. Sim, teria uma vontade muito grande de ir para Tóquio para aliar exatamente isso aí. Conhecer a cultura do Japão, conhecer um pouco mais do Japão e trabalhar num grande evento fora do Brasil. O Cláudio está falando assim, qual o maior jogo narrado até hoje? Maior jogo narrado? Cara, eu acho que a Champions League de 2015 foi do caramba, eu narrei na Bradesco, né? O time era eu, comentários do Alexandre Pretzel e reportagem do Felipe Facincani, que hoje está lá na Fox. O Pipinho, né? Porque a maioria conhece ele como Pipinho, a gente nunca chamou de Pipinho na vida. Pipinho virou depois do Fox. Eu acho que esse foi um grande jogo no rádio. Esse jogo do Corinthians, o último gol do Brenner, foi legal. A estreia do Daniel contra o Ceará foi legal. Aquele Mundial de 93 retrô do São Paulo foi legal. Eu narrei muita coisa, cara, de outros esportes também. Acho que a medalha da Rafaela é mais marcante do que qualquer outra coisa, né? Das coisas. Então tem bastante coisa bacana aí. Bom, então. É, o, o Bruno falou assim: eu estava pessoalmente assistindo o centésimo gol do Rogério, foi sensacional. Como se fosse um título. Imagino para narrar também tenha sido a sensação do gol de um título.
Esse jogo eu não narrei, assim, especificamente, que em 2011 eu estava fazendo só compacto. Em 2011 eu estava na Gazeta, na TV Gazeta aqui de São Paulo, né, o Mesa Redonda, Gazeta Esportiva. Eu fazia só aqueles melhores momentos lá, os gols da rodada, eu narrava. Assim, mas depois eu narrei esse gol no piloto e uma vez que me pediram aqui na rede social só também. É o que eu falo, como torcedor, o torcedor quer ver eu me esgoelar, porque é um gol do Rogério Ceni, mas como eu não narrei na hora, já é uma coisa diferente, você faz Diferente. uma situação diferente, né? O Lucas escreveu aqui, pô, você vai pro Japão, já fica lá pro tetra do Mundial. Não, cara, o São Paulo não vai ser campeão mundial nos próximos 20 anos, pode ter certeza disso. Certeza. O Alan também está perguntando assim, qual a dica que o Fernando dá para quem quer iniciar carreira de narrador? Bom, primeiro, gostar muito de se comunicar, de falar, consumir o esporte, consumir modalidade, consumir a narração, gostar muito de trabalhar com isso, de fazer isso, treinar bastante, muito, treina com coisas pequenas, entre aspas, um jogo de botão, um jogo imaginário, liga a televisão e sai treinando. Eu não estou fazendo hoje uma coisa do dia para a noite, né? Cansei de Sim. fazer isso desde de muito tempo. Então, essa dica, cara. Nas minhas aulas eu sempre falo isso, é treino. Toda aula que eu dou de narração lá no Senac, toda aula tem o exercício técnico, para a gente ver como que você está com postura, como você está no repertório de palavras, como você está na velocidade, se você é um cara que tem mais aptidão para fazer rádio, se você é um cara que tem mais aptidão para fazer televisão. Olha o Gil Arruda aqui, ó. O Gil Arruda é meu parceiro. Monstro sagrado, é o Shazam. Faz jogo de vôlei lá com a gente na TVN também, narra na TV Cultura. Já fiz um bate-papo aqui com ele. Abraço para você, Gil. Tá lá em Pirassununga, no interior de São Paulo. Obrigado aí, sempre tá nas minhas lives. Então é isso, cara. Uma dedicação, curtir e treinar. A gente tem que estar num constante aprendizado para um monte de coisa, né? E para ser um locutor, para ser um narrador também. Sim. Pega. Eu não sou narrador, né? Tô longe ainda de ser um grande jornalista, mas pode pegar um jogo, você tá na sua casa, pega um jogo que você conhece os jogadores, né? De preferência do seu time, e baixa o volume da TV e começa a narrar, né? O detalhe é esse, não vai no seu time. Não Sai vai da no zona seu de time. conforto. Sai da zona de conforto. Vai Perfeitamente. buscar conhecimento com outras coisas. Para você Sim. estudar, para você ter familiaridade, para você aprender com outras coisas também. Não vai na garantia. Tenta buscar um algo a mais. Aí você vai aprender muito Tá mais. vendo? Um cara que sabe mesmo, né? Narra um jogo da Premier League, cara. Já vai aprender aí bastante coisa, né? Narrando o jogo da Premier League. O Paulo, essas várias opções de canais que temos hoje, você acha bom para a classe de narradores? Eu acho excelente, eu acho excepcional. Quanto mais espaço, quanto mais opções você tiver, mais talentos vão aparecer. Né? O que está acontecendo agora com o SBT, com a Libertadores, o DAZN, tudo que fez ano passado e esse ano, a Band voltando ao circuito aí, campeonato italiano, campeonato Alemão. alemão, o Band Esportes voltando com várias coisas também, o Sport TV continua, os canais Disney, a gente no aberto fazendo outras coisas, a Record, quando estava fazendo, cara, quanto mais tiver, melhor. É uma grande oportunidade. E o streaming também. Né? Até para falar do feminino, o feminino está crescendo tanto, cara. É tão bom ver isso. Né? Campeonato Brasileiro passando na TV aberta, passando no streaming. A Natália Lara, né, que é a nossa amiga do vôlei também, narrando uma maravilha, narrando com a CBF agora. Primeiro jogo da história do Allianz Parque, aconteceu semana passada, que o Palmeiras ganhou o jogo clássico contra o Santos. Então, isso aí é um espetáculo, cara. Isso aí é uma coisa que só engrandece a gente e dá cada vez mais oportunidade para todo mundo. Fê, a nossa live está acabando, né? Tem limite de tempo no Instagram. Quero agradecer de novo, cara. Muito, muito obrigado mesmo por ter topado. Na mesma hora que eu mandei para você, você topou. Sensacional. Estou acompanhando vocês no Energia, o estágio, a narração, tá? Obrigado, sucesso aí na carreira de você.
na sua carreira, da energia e do estádio. Beleza? Valeu mesmo, muito obrigado de coração. Cara, obrigado a você, David. Parabéns aí pelo teu espaço, né? Primeiro pelo convite para me chamar aqui para dividir essa experiência com a galera. Todo sucesso para você aí como jornalista. Sempre que precisar